Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 28º dia do Propósito Caminhada de Oração 2 e hoje é 19 de outubro de 2017, quinta-feira. O tema de hoje é que Deus quer mudar as nossas vestes, a nossa alimentação e mudar-nos de lugar. Esse lugar às vezes é físico, às vezes é um nível, né? Mudar uma área da nossa vida. O texto base vai ser a história do filho pródigo, Lucas 15, versículo. A história começa desde o versículo 15 até o 32, mas eu vou ler só alguns pontos e eu desejo que o Espírito Santo fale com cada um de nós. Amém? Então vamos lá. Todo mundo sabe a história do filho pródigo que pediu a herança de seu pai e foi viver da maneira que ele queria e gastar aquela herança. Mas quando ele chegou ali no final, né, do fundo do poço ali, que ele, sendo filho de uma pessoa que tinha bastante bens, e de repente ele se viu trabalhando ali, cuidando dos porcos, e ele desejou comer aquela comida dos porcos, que era o que sobrou para ele, né? Ele reconheceu e disse: Eu vou voltar para o meu pai, e vou, porque lá os trabalhadores do meu pai têm um tratamento melhor do que isso que eu estou vivendo. Então ele volta, e aí eu vou falar do reencontro aqui, né? No 20, levantou-se e foi para o pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo dele e a sandália nos seus pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram-se a se alegrar. Depois continua-se a história, e um filho que estava, o irmão, que estava ali na casa, se entristeceu e disse para o pai que eu estou aqui com você o tempo todo e o Senhor nunca me deu nada. E o, o versículo 31 fala assim: o pai respondeu para esse outro filho: Meu filho, você sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Mas eu quero focar no que Deus, né, figurando aqui, o que que esse pai mudou na vida desse filho. A primeira coisa, ele trouxe novas vestes, um anel, sandália nos pés e mandou-se uma nova alimentação. Bom, esse devocional vai falar quando Deus está pronto a mudar um homem de nível. E eu inverti as ordens, porque na verdade eu vou falar como que é esses níveis amanhã. Mas eu quero falar das recompensas primeiro, porque talvez se eu falasse dos níveis antes, vocês não poderiam não entender muito bem, porque o nível é algo mais profundo, é algo que você tem que querer, você tem que ter um certo discernimento. Eu não estou falando de níveis terreno, não estou falando só de Deus mudar uma situação difícil na nossa vida. Não, hoje nós vamos falar de coisa espiritual, né? É querer níveis mais profundos espirituais. Então, vamos deixar esses textos aqui de. Eu quero deixar 3 histórias aonde Deus mudou as vestes daquela pessoa e mudou a alimentação e mudou ela de lugar, né? Então, esse filho pródigo estava em um lugar perdido e ele veio para perto do pai, ele foi para outro lugar. Outra história é José, né? Nós conhecemos a história de José e José foi vendido pelos seus irmãos, virou escravo. E quando ele ali no Egito chega o momento dele se tornar governador do Egito, porque ele interpreta um sonho do rei e o rei precisa de ajuda na administração, e o rei resolve colocar ele para ajudar nessa administração. Então, o que aconteceu aqui? Vamos ler Gênesis 41, versículo
38. Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há que não há ajuizado e sábio como tu. E você vai administrar a minha casa, a tua palavra todo o povo vai obedecer. Somente no trono eu serei maior do que você. Então disse mais Faraó a José: Vês o que eu vou fazer hoje, o que eu te faço hoje sobre a terra do Egito. Então tirou Faraó o anel de sinete das mãos, pôs na mão de José, fez ele vestir uma roupa de linho fino e pôs no pescoço dele um colar e fez ele subir e clamava diante dele, né? E ali, é claro, ele vai começar a comer também. Depois fala mais para frente do banquete que José prepara, ele vai começar a comer comidas diferentes, porque ele estava na cadeia e agora ele está como governador, então ele vai comer outro tipo de alimento. Outra pessoa que eu quero falar, antes de eu entrar no devocional, é sobre Elias. Eu só estou dando umas histórias para vocês verem que tem muitas histórias na Bíblia quando Deus está transformando a vida de uma pessoa, quando ele quer levá-la num outro nível. Elias, Elias fala aqui que quando ele venceu uma grande guerra espiritual, ele foi para o deserto, para o Monte Horebe, e ali está falando aqui no versículo 2 Reis, capítulo 19, versículos 5 e 6. Deitou-se e dormiu, debaixo do pé de zimbro. Eis que um anjo tocou-lhe e disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedra e brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. E então o anjo veio trazer um outro tipo de alimento para ele, um alimento completamente dos céus, né? Um alimento que não foi vindo de homens, foi um anjo que trouxe para ele. Aqui em 2 Reis 8, eu quero só falar um pouquinho das vestes de Elias, né? Elias também tinha uma veste diferente. Fala-se que ele, quer ver? Deixa eu abrir aqui para vocês, para falar para vocês. Às vezes eu me perco aqui, irmãs, que essa Bíblia é muito versículo, muito texto, né? Então vamos lá. Elias, 2 Reis, primeiro, versículo 8. No versículo 7. Eles estavam procurando Elias, né? Qual era a aparência do homem que nos veio ao encontro e vos falou tais palavras? E eles responderam: Era um homem vestido de pelo, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tesbita. Então eles estavam procurando ele e alguém comentou que viu esse homem, né? Recebeu uma notícia desse homem. E aí perguntou como é que era e ele falou: É uma veste diferente. Então Deus, ele quer nos mudar de níveis. E quando ele muda um homem de nível, ele faz isso. Ele transforma as nossas vestes, ele transforma a nossa alimentação, ele muda-nos de lugar e ele muda também as nossas companhias. Porque quando você vê aqui o filho pródigo, fala que ele estava lá com os amigos, na farra. Depois vocês leem o capítulo todo. E aí ele volta para a casa do pai, ele volta para a comunhão da família, do irmão. Você vê que Elias, ele já vivia mais sozinho, mais com o Senhor, né? Ele só saía de perto ali para fazer o que Deus queria. Quando Deus mudou a vida de José, Deus tirou José do meio da parentela dele por um tempo para poder fazer o que tinha que ser feito e depois Deus voltou com a família de José, fizeram se reencontrar para poder viver o que Deus tinha. Então é uma palavra assim que a gente precisa ter entendimento espiritual. Amanhã eu vou estar falando de níveis. O que é esses níveis? Como que a gente vai entrar nesses níveis? Mas eu quero deixar claro aqui que são níveis espirituais. Pode acontecer no natural também, porque eu já falei que o natural é reflexo do espiritual. O espiritual é mais real que a nossa vida terrena, né? Às vezes, porque nós vemos tudo isso aqui, a gente acha que isso aqui é mais natural, é mais real. Não é. O espiritual é muito mais real
do que o que está aqui embaixo. Aqui embaixo é o reflexo do espiritual, né? Porque nós somos espíritos. Então, Deus quer mudar as suas vestes, a sua alimentação e o seu lugar. Porque isso são as funções básicas de um ser humano, né? Isso é a necessidade básica de um ser humano. O que é a necessidade básica? Ele precisa de um lugar para morar, ele precisa de comidas e ele precisa de veste. Então, no decorrer da nossa vida, Deus vai nos transformando e ele vai nos elevando de níveis e ele quer nos mudar essas coisas na nossa vida. Mas acontece que muitos de nós estamos, às vezes, amarrado em nós mesmos, amarrado nas nossas concepções, nas nossas. Ah, deixa a vida me levar, né? Então não tem muita coisa espiritual. Ah, eu creio em Deus, já tá bom. Mas Deus quer algo mais profundo conosco. Então, neste dia, que nós possamos começar a despertar isso dentro de nós, né? Pai, eu quero ser transformada. Eu quero ser transformada, eu quero viver aquilo que o Senhor realmente quer que eu viva. Deus, ele tem uma mesa preparada para nós. A palavra de Deus fala, termina em Apocalipse, com o Senhor preparando um grande banquete, preparando uma grande festa, onde ele vai mudar as nossas vestes. Né? No grande dia, ele vai mudar as nossas vestes. Ele falou: eu vejo uma grande multidão vestida de linho fino, branco, vestido de branco de linho fino. Então, até no último momento, o Senhor vai nos transformar. Muitas vezes ele muda o nosso nome também, né? Então, você tem buscado essa transformação? Deus, eu quero ser transformada. A Bíblia diz para nós sermos transformados de glória em glória. Nós não podemos viver uma vida entra ano, sai ano e nós somos os mesmos. E às vezes esse reflexo está no mundo natural. Às vezes nós estamos comendo ainda as mesmas comidas. Quando Deus começou a trabalhar isso na minha vida, há uns 9 anos atrás, uns 10 anos atrás, ele realmente, literalmente, ele começou a mudar a minha alimentação. Eu comprei um livro que chama-se, que eu falei sobre esse livro, que fala um pouco das fases, né? E eu comprei esse livro e esse livro começou a falar. Ele estava falando das raízes judaicas e ele começou a falar da alimentação de Israel, que se come muito azeite de oliva, as coisas de uva. Então, eles foram falando na área da saúde e ali começou a me dar um desejo de mudar um pouco a minha alimentação. Né? Eu sempre fui magra, na verdade, as pessoas têm essa concepção, eu estou um pouquinho cheinha, então por isso que eu tenho que mudar a minha alimentação. Ou então eu estou doente, então por isso eu tenho que mudar a minha alimentação. Mas quando Deus vai nos transformando, ele automaticamente vai trazendo uma consciência para o mundo natural. Então eu comecei, ele estava falando nesse livro que as pessoas em Israel só cozinham-se no azeite, que ele começou a fazer isso há muitos anos e com isso ele sentiu uma grande diferença. E eu buscando ao Senhor e ler esse livro, me veio ao coração a vontade de começar a fazer isso. Só que no natural eu pensei, mas azeite é muito caro. Se um vidro de óleo que é baratinho e eu gasto, acaba que gasta tanto, né, para cozinhar, como que eu vou cozinhar no azeite? Eu não vou ter condição financeira para bancar um azeite. Lógico que aqui, graças a Deus, é barato e a gente tem condição. Mas se você olhar financeiramente, vai falar, mas vai pesar um pouco. Mas para que isso? Vamos cozinhar com óleo mesmo. Mas eu quis fazer essa transformação, né? E louvado seja Deus que, assim, é interessante, irmãs, que quando você começar a fazer o que Deus quer, além dos seus benefícios, você vai ver que é Ele que supre, que é Ele que te dá a condição para que você viva aquilo que Ele quer. Até nisso Deus é bom. Até nisso a gente não precisa se esforçar. O único esforço que a gente tem que ter é eu quero. Eu quero ser diferente. Eu quero ser transformada. Então, o filho pródigo volta para casa e a primeira coisa que Deus faz é isso: eu vou mudar suas vestes. Deus quer mudar as nossas vestes. Deus quer tirar aquelas vestes de tristeza, aquela veste de luto, aquela veste que você está carregando de
de coisas que você viveu na juventude. Ai, eu vivi abuso, eu vivi tristeza, eu vivi pobreza, eu vivi miséria e tá carregando aquelas vestes cinza, né? Tem pessoas que, infelizmente, a gente olha, você tá vendo que a pessoa tá cinza, porque ainda tá com aquelas vestes. Deixa Deus mudar suas vestes. Irmãs, comece a entrar num nível de oração. É uma coisa que eu tento passar. Entre no nível de oração de intimidade. A igreja precisa entrar no nível de parar de conhecer a Deus para pedir coisa. O meu sonho numa reunião de oração, talvez alguém pense assim, eu não entendo isso que você fica falando de oração. Você fala muito de oração, mas eu não vejo você orar muito, né? Porque eu aprendi o seguinte: primeiro, que a oração é no secreto. Segundo, que a gente tem que estar orando em comunhão, sim, mas o meu sonho de oração é o dia que nós, como igreja, aprendermos a nos derramar diante desse Pai que quer nos acolher, que quer mudar a nossa história, que quer mudar a nossa vida, que se preocupa em mudar nossas vestes. Para que ele se preocupa em mudar as nossas vestes? Porque ele nos quer apresentável, ele nos quer limpo, ele nos quer com vestes resplandecentes. Então, o meu sonho é nós chegarmos num nível aonde a igreja um dia vai se reunir para orar, mas não vai ser para aquela pedição. E pede isso, e pede aquilo. Não, é se derramar na presença dele. E quando nós nos derramamos na presença dele, deixa ele curar as nossas feridas. E que nós arrependemos, como esse filho pródigo falou: Pai, pequei contra os céus e contra ti. É arrependimento. É entender a nossa miséria. É entender que nós, olha, Pai, me ajuda porque eu venho me arrastando há anos e não estou conseguindo nada. Então, o Senhor quer mudar suas vestes. Literalmente, não só no mundo espiritual. Às vezes, irmãs, a gente mulher, a gente tem a nossa pontinha de vaidade. E às vezes nós estamos vivendo fases na nossa vida que está tão difícil que nós não percebemos que as nossas vestes continuam a mesma. Eu não estou falando de moda, de que você tem que andar impecável, gastar dinheiro, trocar de roupas sempre. Eu não estou falando isso. Estou dizendo que às vezes nós estamos tão arrastados, com a miséria nos prendendo tanto, que as vestes continuam a mesma. Porque nós não temos nem alegria de trocar as nossas vestes no dia a dia, no literal. E Deus quer mudar a nossa vida completamente. Por isso que precisa de um processo, né? Você vê que José, quando Deus começou a preparar ele, o que o pai deu para ele? Uma veste, fez uma túnica para ele. O pai terreno. Aquilo já simbolizava essa veste de honra e de governo que Deus iria colocar para ele. Eu me lembro de uma palavra profética, já comentei isso para vocês no primeiro devocional. Eu vim de uma família muito pobre, eu sempre amei moda e eu não tinha condição de nada, sempre usei roupa ganhada a vida inteira, né? E louvado seja Deus quando eu ganhava, porque Deus realizava até os desejos do meu coração quando eu ganhava alguma coisa. Comecei a trabalhar muito nova, com 12 anos, por causa dessas preocupações básicas, alimentação, vestimenta. E depois de uns anos, eu já aqui nos Estados Unidos, o Senhor usou uma irmã e falou para mim assim: Deus manda te falar que ele vai mudar todo o seu guarda-roupa. E eu achei aquilo muito estranho, assim, eu amei, mas eu achei estranho, porque às vezes nós recebemos umas palavras proféticas e nós somos religiosos, né? A gente ainda não tem uma intimidade profunda com Deus a ponto de entender que ele quer te transformar por completo, de que ele é o seu pai e ele está preocupado com cada detalhe da sua vida. Você acha que Deus não está preocupado, irmã, quando você tem desejo de ter uma roupa melhor, quando você tem desejo no coração? Às vezes não é nem uma roupa melhor, às vezes você tem um desejo de ter um estilo de roupa diferente, né? Teve uma época da minha vida que eu tinha um desejo de ter roupa social,
Quando eu saí do Brasil, eu era apaixonada com roupa social. Existia uma loja no shopping de Belo Horizonte, eu esqueci como que era o nome dela. E, nossa, eu falava, meu Deus, quando é que eu tenho poder entrar nessa loja, né? Então, aquela loja era um padrão do meu gosto, né? De terninho, de saia, de calça social. E depois Deus foi me dando, mas aí eu recebi essa outra palavra profética, essa palavra profética, ele ia mudar as minhas vestes. Eu pensei assim, mas eu já, né, já consegui aquilo que eu queria, realizar o meu sonho de ter umas roupas sociais. E realmente ele fez um reboliço que eu tenho percebido isso a cada fase da minha vida. Eu tenho um novo estilo, eu tenho um novo caminhar. Não por causa da moda, mas porque ele nos transforma e eu tenho me deixado ser transformada. Mas às vezes a gente encasqueta com um negócio e eu quero daquele jeito. Deus está te mudando, Deus quer te levar a um novo nível. Não, mas eu vou continuar com esse mesmo estilo, porque eu nasci assim, eu vou morrer assim, e você vai estar impedindo de resplandecer coisas, resplandecer a glória de Deus, porque Deus quer te transformar. E eu não estou falando isso, irmã, só como mulher, como visual, eu estou falando no espiritual. Porque quando Deus muda suas vestes espirituais, você resplandece no natural. E eu não estou falando de glamour, entenda o que eu estou falando. Não estou falando de glamour de aparecer. Estou falando de algo profundo no seu ser, né? Algo que você vai saber, eu estou vestindo o que Deus quer. Eu estou sendo quem Deus quer. Então, Deus quer mudar suas vestes. Tire essas vestes de tristeza. Coloca vestes de alegria. Deus quer mudar a sua alimentação. O que é alimentação, né? Tem aquela frase que você é o que você se alimenta, né? Na nutrição se fala isso. E o que que esse filho pródigo estava fazendo? Comendo, querendo comer as bolotas do porco, né? Vou ler aqui para a gente não no versículo 15 do capítulo 15. Então ele foi, se agregou a uns cidadãos daquela terra, e este mandou que eles cuidasse dos porcos. Ali ele desejou comer as bolotas que os porcos comiam. E aí ele caiu em si. Deus quer mudar o nosso alimento em todas as áreas, não só no físico. Porque quando eu olho para trás e eu lembro da minha juventude, eu penso, meu Deus, como eu comia mal. Não, aí já não mais por causa do dinheiro, não mais porque não tinha dinheiro, mas porque, infelizmente, nossa cultura brasileira, ela tem é uma cultura que tem uma. Nós temos as nossas alimentações típicas bem gostosa, mas a questão nutricional, por muitos anos, ela foi bem pobre. Era arroz, batata, macarrão, né? Tudo mesmo prato. Arroz, feijão, batata, macarrão, pão. Que tem os seus nutrientes, sim, mas nós podíamos investir mais. Claro que também tem muita gente que gosta de verdura, legumes, não estou falando disso, estou falando da base cultural, era essa, né? Na, a mesa do brasileiro, todo domingo, macarrão e frango, e arroz e feijão e batata. E aí eu olho para a minha juventude, né? Quando eu falo 20, 25, eu falo, meu Deus, eu comia muito mal. O quanto de pão eu comia, o quanto de arroz, o quanto de macarrão, o quanto de batata. E depois desses 10 anos, nesses últimos 10 anos, onde Deus começou a falar isso comigo, que Ele foi mudando os meus alimentos espirituais, isso reflete em você. Ninguém vai precisar falar para você, nenhum nutricionista vai ter que vir na sua casa e te ensinar como comer, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. E uma coisa que eu achava que eu nunca ia mudar seria o pão. Eu jamais vou deixar de comer pão. Eu amo pão. Na minha gravidez eu comi tanto pão. Então, mas quando você vai adentrando para o mundo espiritual, chega uma hora que o Espírito Santo começa, né, vai te dando novos paladar. Então, o que que você tem comido? Talvez o inimigo está ali colocando alimentações estragadas diante de você. Quando nós ficamos dando ouvido, irmãs, a tanta coisa ruim, a tanta coisa negativa,
há tanta fofoquinha, quando nós ficamos remoendo aquelas mazelas, aquelas coisas o tempo todo, nós estamos comendo comida estragada, comendo as bolotas do porco. E Deus tem um banquete para nos dar, porque a comida do Senhor, ela é nutricional, ela é totalmente nutritiva. E aí ela vai fazer a gente crescer e florescer. Então vamos avaliar o que nós temos vestido, o que nós temos comido, porque Deus quer nos transformar. E Ele quer nos mudar de lugar. Tem hora que é necessário a gente sair de algum lugar. Tem hora que é necessário a gente sair do meio de certas coisas. Foi muito difícil para mim umas transformações que Deus foi fazendo na minha vida. Hoje eu tenho visto que, graças ao nome de Jesus, eu tenho sido liberta. Porque eu fui uma pessoa que eu amo os meus amigos, eu amo a minha família, né? Sempre por ser mais velha, sempre me achei que eu teria que ser responsável por todo mundo. Então eu achava que para você crescer, você tem que levar todo mundo. Talvez José passou por isso. Quando Deus deu um sonho para ele, aonde mostrava que ele ia ser grande, e ele via ali toda a família dele diante dele, talvez ele pensou, vai ir todo mundo junto comigo, né? Então, quando eu, por amar muito os meus amigos, tudo, eu sempre achava que, na medida que eu fosse crescendo, seja espiritual, seja de qualquer maneira que fosse, eu tinha que arrastar comigo todo mundo. E era aí as minhas frustrações, era aí aonde eu não crescia. Porque muita gente não está preparado para vir com você no novo nível. Muita gente não vai gostar quando Deus trocar suas vestes. Muita gente não vai gostar quando Deus trocar sua alimentação. Aqui tem o maior exemplo disso, que é o irmão do filho pródigo, que ele fica triste quando ele vê o pai fazendo isso para o irmão, e ele fala no versículo 31, peraí, deixa eu ver aqui. Vamos ler o 28 aqui, no capítulo 15 de Lucas, versículo 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo. Mas ele respondeu: Há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os seus bens com as prostitutas, você manda matar um novilho cevado para ele. E aí o pai responde: Mas filho, você sempre esteve comigo. Tudo que é meu é seu. Agora, eu custei entender esse versículo, porque há muitos anos eu achava que esse irmão estava certo. É verdade, esse filho foi lá, gastou tudo e agora vem e o pai faz uma festa para receber para ele. Mas isso é porque nós não estamos mudando de níveis e nós não gostamos que o outro mude. Então entenda a palavra mais profundo. Busque de Deus. Tenha uma intimidade com Deus. Se abra para Deus em todas as áreas da sua vida. Senhor, o que o Senhor quer que eu mude? E aí, tem muitos que não vão gostar. Então, por isso que Deus, muitas vezes, tem que nos tirar do meio de certos lugares. Você vê que a vida de Elias, ele está num deserto, daqui a pouco ele manda ele para outro lugar. Antes dele comer essa comida dos céus, ele foi sustentado por uma viúva, ele comeu um tipo de alimento. Então Deus vai nos transformando, vai mudando os nossos níveis. E eu quero entrar nesse assunto de níveis amanhã. Hoje eu quero deixar para vocês entenderem a recompensa de quando nós mudamos de níveis. Quando Deus nos muda de níveis, não é na nossa própria força. Não acontece quando a gente quer. Hoje eu vou mudar de nível. Hoje eu vou mudar as minhas vestes, vou mudar a minha alimentação e vou mudar de lugar. Não é. É Ele que nos muda. É Ele que nos move. E uma coisa que eu lembrei aqui quando eu estava lendo a vida de José, deixa eu achar aqui para vocês, que eu falei, isso aqui eu esqueci de comentar, mas é para confirmar aquela palavra sobre as fases da idade, né? Deixa eu ler aqui, ele é Gênesis 41, versículo 38, não, Gênesis 41, 46. Era José da idade de 30 anos
quando apresentou a Faraó, o rei do Egito, e andou por toda a terra. Quando José tomou a posição de governador, ele tinha 30 anos. Lembra que eu falei que com 30 anos começa o seu chamado ministerial? Você começa a amadurecer e entender o chamado ministerial? Então, na hora que eu estava lendo aqui, eu lembrei disso e eu queria também complementar isso. Então, nós temos falado que Deus tem fases da nossa vida, que é importante, né? Que Deus quer fazer em cada idade, época da nossa idade, Ele quer fazer algo. Mas agora eu quero deixar para vocês começarem a meditar que quando Deus muda a história de uma pessoa, Ele muda a alimentação, as vestes e muda ela de lugar e às vezes também muda as companhias dela. Porque você vê aqui com o filho pródigo que ele estava caminhando com os homens lá, que foi esses homens que indicaram para ele cuidar dos porcos. Vai cuidar dos porcos. E ele já estava quase comendo as comidas dos porcos. Então, as nossas companhias, irmãs, pode ser quem for. Se chegou um tempo que Deus falou basta, não é mais tempo de você caminhar com essas pessoas, é basta. Talvez lá na frente ele restaure alguma coisa. Não estou dizendo que a gente vai ficar com raiva de ninguém, que a gente vai ser inimigo de ninguém, mas eu tenho visto isso muito claro. E uma das coisas interessantes, eu vou falar para vocês desses devocionais, né, que Deus tem me dado e tem sido bênção, e eu tenho amado fazer com todo o meu coração, porque eu aprendo também, eu tô relembrando, eu tô botando para fora coisas que Deus tem me ensinado. Eu confesso que eu nunca imaginei que seria um devocional. Eu sabia que eu ia fazer um dia alguma coisa interessante que Deus já tinha colocado no meu coração. Mas eu achava que quando eu fizesse qualquer coisa que fosse para Deus, eu achava que teria que estar todos aqueles que eu amava. Todos estariam junto comigo. E talvez por isso nunca chegou esse momento, porque eu me agarrava naquelas pessoas. Ah, não, não é o momento de fazer ainda, porque minha família toda não está comigo. Aqueles amigos que eu tanto amo não está comigo. E é interessante que nesse devocional, tanto o primeiro quanto o segundo, as pessoas que eu mais conheço nem sabem que esse devocional existe. Nem sabem. Amigas minhas de 20 anos, 30 anos, faz nem ideia. Minha própria família não sabem muitas vezes, não sabem nem o que, às vezes, agora algumas têm sabido, ou ficado sabendo, mas não sabem nem do que se trata. E pessoas que nem tinham convívio comigo direito, aí Deus colocou para caminhar e tem dado muitos frutos. Então nós temos que aprender isso. Deixa Deus te mudar, deixa Deus te transformar, deixa Deus te tirar do meio que Ele quer te tirar, deixa Deus mudar suas vestes e busque isso do Senhor. Se você não tem entendimento do que eu falei, se você nem nunca observou isso, fala, Deus, fala comigo sobre isso. Eu quero ser transformada. Muda a minha história. Isso aqui eu coloquei 3 histórias, irmãs, mas tem várias. Se você olhar a vida de Esther, o que que Deus fez com Esther? Mudou a alimentação, mudou as vestes, mudou as companhias e mudou ela de lugar. Se você olhar a vida de Daniel, mudou as vestes, mudou a alimentação e mudou ela de lugar. E mudou ela de pessoas também, tirou ela do meio, né? Então, ficamos atentas ao que Deus está fazendo conosco. Vamos caminhar no vento do Espírito Santo. E sobre oração, mais uma vez, aprenda a se derramar diante desse Pai pelo que Ele é. Ele continua sendo um pai amoroso. Assim como o pai do filho pródigo, que quando o filho apontou lá longe para vir falar com ele, ele já veio correndo. Quem veio correndo? O pai. O pai quer nos encontrar. E quando você vier com o coração, eu vou ir porque eu pequei contra ele. E ele é bom. Ele vai te dar tudo que você está pedindo, tudo que você está esperando. Você não precisa nem pedir. Ele não pediu para o pai. Ele não chegou lá falando, pai, negócio é o seguinte. Eu percebi que eu estava comendo umas bolotas ali com os porcos e eu vim. Não, o pai já falou assim: vamos lá, meu filho, vamos fazer aqui uma festa, né? Já mandou trazer tudo que ele precisava. Então é isso que nós precisamos aprender na essência da oração. Deus quer mudar essa concepção da igreja de que
nós precisamos pedir, 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 pedir. A Bíblia diz que antes mesmo da gente pedir, ele já sabe o que a gente precisa. É lógico que nós precisamos clamar, é lógico que vai chegar momentos de intercessão, mas antes disso, nós temos que conhecer esse Pai poderoso, para que nós venhamos a orar aquilo que Ele quer, para que as nossas orações sejam orações eficazes, que a gente não fique ali jogando palavra ao vento, mas que venha a ser palavras certeiras. Então chega um tempo na nossa vida que quando a gente começa a ver Ele mudar as nossas vestes, mudar tudo, você já não pede mais essas coisas. Isso é coisa já de quem está começando a conhecer o Senhor. Aí a gente fica preocupado com o dia de amanhã. Mas quando a gente já está assim, não, eu conheço meu pai. Ele já mudou as minhas vestes. E isso ele quer fazer sempre, tá, irmãs? Não vai ser uma vez só, não. Ele vai estar fazendo sempre. Até naquele grande dia, ele vai estar transformando as suas vestes e vai te colocar numa mesa para celebrar a bodas do Cordeiro. Você vai estar com novas vestes, novo nome e rodeado de novas companhias. Então, tenham um bom dia, em nome de Jesus. Amém.